A garota é traída por seu noivo e fica com o Rei Demônio para se vingar. E por mais incrível que pareça, ele é irmão do ex-noivo dela. Lembrando que o nome desse anime vai estar nos comentários, mano, então dá aquela passadinha lá pra conferir, beleza? Bom, a história começa com o personagem principal, Aileen, sendo humilhado pelo seu noivo, o príncipe Cedric, que está anunciando o término do seu noivado, pois ele já tem uma nova garota. E nesse momento descobrimos que o nome da garota é Lilia. Aileen fica confusa e acha que já viu aquela garota em algum de seus sonhos antes. E nesse momento ela entende tudo o que tá acontecendo. E descobrimos que este é o mundo de um jogo pelo qual ela era obcecada em sua vida passada. Percebendo isso, ela lida com a situação de forma fria e plena, deixando todos ao seu redor chocados, pois esperava outra reação dela, já que ela era tão dedicada ao príncipe Cedric. Logo depois aparece Aileen pensando sobre todos os acontecimentos estarem de acordo com o jogo na qual ela se tornou a vilã, que era morta pelo Rei Demônio, e que Lilia era a protagonista que matava o Rei Demônio. Sabendo do seu destino vergonhoso, ela pensa no que fazer para mudar seu destino. Então ela se lembra que a morte dela acontece pelas mãos do Rei Demônio, e em seguida ela decide que vai impedir o Rei Demônio de despertar todo o seu poder para não matá-la. Chegando em frente ao palácio do Rei Demônio, ela vê que a porta está fechada, então ela tenta abrir, porém aparece uma voz oferecendo ajuda, e nesse momento aparece o Rei Demônio arrombando um portão. Aí ele fica extremamente assustada com aquele poder, mas ao ver ele, ela acha ele muito bonito, deixando ela hipnotizada pela sua beleza. Então ele pergunta o que ela deseja com ele. Do nada ela pede ele em casamento, e nesse exato momento cai um raio perto dela, pelo fato de ter deixado o Rei Demônio chocado com seu pedido, e em seguida a Aileen desmaia pelo impacto do raio. E de repente ela tem um flashback de seu passado, e descobrimos que ela teve um passado muito doloroso, na qual ela era desprezada e isolada por todos seus irmãos. Mas tudo isso mudou quando o príncipe Cedric pediu ela em casamento, fazendo com que ela se esforçasse o máximo para se tornar a próxima imperatriz, mesmo que no meio do caminho ela fosse vista como uma mulher solitária e arrogante. Quando Aileen acorda, ela vê o Rei Demônio conversando com seus amigos, Kate e Beelzebub. O Rei Demônio diz que não ficou bravo com a proposta dela, e que apenas ficou chocado por alguém querer se casar com ele, mesmo sabendo que ele é. Seus amigos então perguntam se ele pretende se casar com ela, mas o Rei Demônio diz que não, pois pode ser uma armadilha dos humanos. Aileen interrompe ele dizendo que na verdade ela veio por conta própria. E nesse momento descobrimos que na verdade o Rei Demônio é irmão do príncipe Cedric, porém sua natureza demoníaca foi descoberta aos 10 anos de idade. Desde então ele acabou sendo banido do reino para um palácio bem longe e isolado, pelo fato de causar medo em todos os humanos, pois caso ele sentisse ódio dos humanos, ele acabaria despertando todo o seu poder, e se transformando em um grande dragão que destruía todo o reino. Aileen faz o pedido novamente, fazendo com que ele fique envergonhado. Então ele pergunta se isso significava que ela amava ele, mas ela descaradamente diz que não, deixando ele irritado, porém ela ameaça ele com uma faca. Mas ele teletransporta ela com magia para sua casa. No outro dia, o pai de Aileen avisa que ela foi convidada para um banquete de noivado do príncipe Cedric com a Lilia. Aileen decide ir novamente para a floresta, mas não consegue encontrar o palácio devido à barreira mágica. Então ela chama a atenção de um demônio com um biscoito, mas nesse biscoito tinha uma poção que causava paralisia, e ela ameaça o Rei Demônio, dizendo que iria despenar o passarinho. Logo o Rei Demônio então aparece e leva Aileen de volta para o palácio. Aileen então pede para que ele seja acompanhante dela no banquete de noivado do príncipe Cedric. De repente o pássaro chamado Amêndoa chega, e os alerta que um filhote demônio acabou de escapar da floresta. Beelzebub diz que vai resgatar o filhote, mas Kate diz que sua aparição irá causar muito terror na cidade. Logo Aileen se oferece para ir, e o Rei Demônio pergunta por que ela ajudaria os demônios. Ela então diz que com isso eles ficariam em dívida com ela, e que dessa maneira realizaria o desejo do Rei Demônio. Logo em seguida Aileen vê o filhote sendo torturado pelos alunos da escola. Ela então os repreende, mas eles não dão atenção para ela, até que do nada aparece a mãe do filhote, fazendo com que os alunos fiquem com medo e corram dali. Ela ajuda o filhote a ir embora com sua mãe, mas em seguida aparece o príncipe Cedric, juntamente com a Lilia, e acusam ela de estar maltratando os demônios para culpar Lilia. Nessa hora o Rei Demônio aparece e agradece a Aileen por ela ter ajudado a limpar o nome dele, deixando todos impressionados. Então eles saem juntos em uma carruagem voadora, e o Rei Demônio começa a falar que a Aileen não é muito boa da cabeça. Ela então tenta explicar que este é o mundo de um jogo, onde ela é a vilã e ele vai se transformar em um dragão e vai acabar matando ela. Porém o Rei Demônio pensa que ela está zombando da cara dele, e a deixa cair. Mas antes dela cair no chão, ele a pega e concorda em ir ao baile com ela para pagar sua dívida. Aileen fica muito feliz, acreditando que pode escapar do seu vergonhoso destino. No dia seguinte o pai dela diz que o príncipe Cedric irá pegar todos os negócios dela da cidade, de acordo com o contrato que ela assinou, e que isso era uma perda muito grande para toda a família. Por ser culpada disso, o pai dela diz que ela tem apenas 2 meses para recuperar tudo o que foi perdido da família. Enquanto ela andava pela cidade, ela se encontra com seu amigo repórter Jasper, e pede a ele um favor. Em seguida ela vai ao palácio do Rei Demônio pedir para que ele a permita a ela fazer uma pequena reforma ao castelo, pois ela quer dar emprego para seus amigos, que foram demitidos pelo príncipe Cedric. Aproveitando a situação, ela pede emprestado algumas terras. Surpreendentemente, o Rei Demônio permite que ela faça tudo o que ela desejar, e diz para Kate investigar o porquê dos pagamentos estarem atrasados. Kate suspeita que algum dos nobres deve estar desviando os fundos. Aileen então diz que havia pedido a ajuda de um amigo para investigar o caso. Em seguida, o Rei Demônio decide transformar a sombra dela em um portal para se comunicar com os demônios, e que dessa forma os demônios tratariam ela com mais respeito. Mais tarde, Aileen se encontra com Jasper juntamente com seus antigos funcionários, Donnie, o arquiteto, Rock, o médico pesquisador, o jardineiro Quartz e por último seu melhor amigo Isaac. Véi, fala que esse cara não se parece com o Levi, cara. Em seguida, eles vão para o palácio se encontrar com o Rei Demônio. Nesse momento, o rei pede apenas uma coisa para eles, que eles nunca pensaram
tentassem machucar os demônios, e cumprimenta dizendo que sabe tudo o que acontece naquela floresta. Donnie pergunta sobre o que precisava ser consertado, e o rei mostra um enorme buraco no teto do palácio. Então ele explica que todos os buracos são encobertos por magia, e caso de dúvidas, Beelzebub poderia ajudar na reforma. Jasper e Kate falam que vão ficar responsáveis sobre os fundos desviados. Aileen e os outros ficariam responsáveis de fazer novos produtos para seu negócio. Então eles decidem que serão produtos de beleza, pois será popular entre as mulheres. Mais tarde, um funcionário do príncipe Cedric informa a ele que Lillian está morando junto com o palácio do Rei Demônio, deixando Cedric em alerta, pois ela pode estar tramando algo contra ele. Isso só na cabeça dele, tá ligado? Enquanto isso, Aileen e sua equipe estão fazendo alguns produtos. Aileen analisa os produtos e vê que tiveram um resultado muito perfeito. Um tempo depois, o Rei Demônio fica feliz ao ver que os humanos e demônios estão trabalhando juntos. Porém, Jasper chega e conta para eles sobre um possível boato, que Aileen estaria ameaçando a Lady Lillian, pois ela havia recebido diversas cartas com ameaça em nome de Aileen. Nesse momento, Aileen lembra que no jogo ela era culpada por trás das cartas, mas na realidade não foi ela quem escreveu as cartas. Ela então chama o demônio Amêndoa para que ele pegue algumas cartas no lixeiro do Palácio Imperial, mas o Rei Demônio imediatamente recusa, pois ele se preocupa bastante com a vida do pássaro. Porém, Aileen o convence em permitir que o pássaro vá ao palácio. E ele lança aquela braba, tá ligado? Que a vontade de querer mimá-la tanto a ponto de perverter ela ainda é a mesma de quando a conheceu. Enquanto isso, o príncipe Cedric conforta Lillian, dizendo que vai ficar tudo bem e que ele iria prender Aileen. Depois de um tempo, Amanda consegue pegar uma das cartas no lixeiro. Desde então, o tempo passa e finalmente chega o dia do banquete. Aileen vai na carruagem junto com seu pai. Ele diz que ela está muito linda, mas ela responde que está muito nervosa. O pai dela é estranho, pois ele nunca viu sua filha nervosa antes. Nesse momento descobrimos que pela noite, o Rei Demônio enviou como presente o vestido que ela estava usando. Com isso, ela teve que mudar toda a maquiagem e penteado para combinar em cima da hora. E por isso ela estava tão preocupada se ele iria gostar ou não. Seu pai disse que ela não devia se preocupar, pois ela estava linda e maravilhosa. Nossa, nem se conta. Em seguida, eles chegam no baile. Dentro do palácio, todas as garotas estão falando sobre o tal produto de pele de Oberon, dizendo que apenas algumas garotas foram selecionadas para usar. Nisso, a curiosidade delas aumenta pelo produto. Seu pai, vendo aquilo, diz que nunca ouviu falar na empresa Oberon. Então Aileen explica que na verdade a empresa é deles, e que estava muito feliz por sua estratégia de venda ter dado certo, pois assim eles recuperariam tudo que perderam. Nesse momento, seu pai se despede e chega Isaac, dizendo que os produtos estão fazendo sucesso. Ela pergunta se ele investigou sobre as cartas de ameaça. Ele diz que descobriu o verdadeiro culpado por trás das cartas, e que quando ela pedisse ele mostraria as evidências. Mas contudo ele tem mais notícias, e diz que Lily está desaparecida. Então ela lembra que no jogo ela estava por trás de todo o sequestro de Lily. Isaac complementa dizendo que o príncipe Cedric enviou guardas para a floresta do Rei Demônio. Isso deixa Aileen preocupada com o Rei Demônio, mas Isaac diz para ela ficar tranquila, pois ele não perderia para ninguém, afinal, ele é o Rei Demônio. Aileen sabe que se as coisas continuarem daquela forma, ela vai acabar sendo culpada novamente. Logo então aparece o príncipe Cedric falando que ela estava presa por sequestrar Lillian. Enquanto isso, Beelzebub encontra Lillian na floresta enquanto patrulhava, e ele a leva para o Rei Demônio. Ele então pergunta como ela entrou na floresta sem ele perceber. Aparentemente, ela tem uma forte resistência à magia, e tem o sangue da donzela da espada sagrada. Ele pede para que ela saia imediatamente, mas ela insiste dizendo que está preocupada com ele estar sozinho na floresta, pois é muito trabalhoso controlar os demônios para que não lute contra os humanos. Ela fica triste por ele. O Rei Demônio não acredita, pois naquele exato momento havia soldados em sua floresta. Lily explica que é apenas um mal-entendido, e que Cedric havia enviado por conta das cartas ameaçadoras. No entanto, o Rei Demônio sabe que na verdade foi ela quem escreveu as cartas. Ela diz que fez isso para evitar que Aileen a sequestrasse, e que ela já conhecia o plano de Aileen. Ela diz que tinha que se encontrar com ele novamente, e de repente a cabeça do Rei Demônio começa a doer, deixando ele tonto. Beelzebub fica irritado e se aproxima de Lillian, mas a mesma coisa acontece com ele. O Rei Demônio percebe que é o poder da donzela da espada sagrada. Lillian, bastante assustada, diz que pode fazer o desejo dele se tornar realidade, mas isso faz ele lembrar de Aileen, e deixa ele bastante irritado por Aileen ter sido superada por ela, e ele manda ela para fora do palácio usando magia. Enquanto isso, no banquete, Aileen pergunta ao príncipe Cedric por que ele está tratando ela daquela forma, quando ela é uma convidada. Ele diz que ele está desaparecida, e que ela é a culpada do sequestro. Ela pergunta se ele tem alguma prova, mas o príncipe diz que tem certeza que apenas ela faria algo desse tipo, pois ela ainda não superou ser trocada por Lillian, mas ela diz que não dá a mínima para o relacionamento dele, e que ela superou ele há muito tempo. Cedric não acredita que ela não quer ele de volta, e tenta forçá-la a admitir que está mentindo. De repente, o mordomo entra correndo alertando que o Rei Demônio chegou. O telhado se estilhaça, e o Rei Demônio chega junto com Beelzebub. Ele conserta o telhado, e todos ficam admirados com o poder dele. Ele avisa que seu irmão não devia enviar soldados para sua floresta, pois caso acontecesse algo com seus demônios, ele destruiria todo o reino. Ele pede desculpa pela demora a Aileen, e os dois vão embora. Cedric pergunta para Aileen se ela realmente não sequestrou Lillian. Aileen nega totalmente, deixando o príncipe confuso sobre quem poderia ter levado. Então Lillian chama Isaac, e ele mostra uma das cartas
cartas ameaçadoras, comparando com a carta para o baile de Lilian. Ela prova que eles são do mesmo bloco de notas, pois o modelo das rosas são iguais, concluindo que o culpado é a própria Lilian. Cedric fica chocado, e Aileen se despede do príncipe. Ela então assina um documento que anula oficialmente seu noivado com o príncipe Cedric. Aileen agora é uma mulher livre, e o Rei Demônio oferece a ela a primeira dança. Cedric não acredita que ela escolheu seu irmão em vez dele. Ele se sente traído, e diz que não vai deixar ela escapar impune. Mais tarde pela noite, Aileen agradece ao Rei Demônio por acompanhá-la, e menciona que Lilian foi encontrada na floresta. Ela diz que isso foi obra dele, e então pergunta o que ele achou dela, já que Lilian supera ela em tudo. Ela fica preocupada, pois Lilian é a heroína que pode desencadear o pior final para ela. O Rei Demônio tenta distrair ela dizendo que Lilian não é o tipo dele. Aileen pergunta sobre o que eles conversaram. Ele fala que Lilian disse para ele que ajudaria a realizar seu desejo. Aileen sabe que seu desejo é que demônios e humanos vivam em harmonia, e isso acaba deixando o Rei Demônio surpreendido. Em seguida ele tenta dar um beijo de despedida nela, mas Aileen de repente se lembra de como ele perdeu o controle, e despertou todo o seu poder perdendo a fé nos humanos. E tudo isso ocorre após a traição do único humano em quem ele confiava, chegando assim ao término do episódio. Eu dividi esse anime em 3 partes, então em breve vai estar saindo um novo vídeo aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, comenta para que eu traga a parte 2. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo, que se pá vai estar saindo aí em 2 ou 3 dias como sempre.